Olá, meus amigos! Chegamos em mais um Café com Marcelo e hoje um tema muito legal: as grandes invenções brasileiras ou os inventores brasileiros, como você preferir. Eu já volto, mas, como é tradição, vai esquentar o seu café para que a gente possa degustar desse momento tão legal que é o programa Café com Marcelo. Eu já volto. Muito bem, chegamos em mais um episódio do programa Café com Marcelo e eu vou iniciar o programa de hoje pedindo para você não se esquecer de fazer a sua inscrição no canal. E mais, pessoal, não esquece de dar um joinha aí, um like no nosso vídeo e se você desejar, deixe seu comentário, porque eu sempre vou responder para que a gente possa interagir um pouco mais. O tema da semana vai falar sobre grandes invenções ou grandes inventores brasileiros. E isso é bem legal porque, na verdade, a gente tem que trabalhar um pouco, inclusive, a nossa autoestima. Acredito que o brasileiro ele é extremamente capaz, né? A nossa capacidade inventiva, a nossa capacidade de criatividade é algo sensacional, que muitas vezes a gente acaba esquecendo isso. A gente acaba desvalorizando essa capacidade que nós brasileiros temos, né? E isso tem que ser ressaltado. E vale a pena lembrar que muitos dos grandes inventos, né, passaram por mãos de brasileiros, né, que fizeram e tiveram um papel fundamental aí para o desenvolvimento da tecnologia e de várias áreas do conhecimento. Eu vou começar a falar sobre o rádio. O rádio é algo que todos nós usamos, talvez um dos meios de comunicação mais democrático que existe. Em qualquer lugar o rádio chega, né? As ondas do rádio chegam. E vocês sabiam que o rádio, vocês vão falar, mas não foi o Marconi? Né? Na verdade, o rádio ele foi pensado inicialmente e a primeira transmissão foi feita por um brasileiro chamado Roberto Landel, que tinha vários experimentos, né? E ele fez um experimento que ele conseguiu transmitir vozes, né, sem fio através de ondas pela primeira vez. E depois, esse primeiro experimento ele foi sendo alterado, ele foi sendo aí sim aprimorado, até chegar oficialmente com o Marconi. Mas o rádio ele foi inicialmente idealizado por um brasileiro, que é o Roberto Landel. Um outro invento muito interessante também que a gente pode citar, e todos nós acima de 16 anos é facultativo, mas acima dos 18 é obrigatório, é o voto. A urna eletrônica ela foi desenvolvida aqui no Brasil, né? Também com o objetivo de facilitar e de trazer uma segurança maior para o pleito. E quem vai desenvolver isso é um inventor, é uma pessoa chamado Carlos Prudêncio. Ele vai ter um papel importante nesse desenvolvimento e essa invenção, a partir de 1989, começo da década de 90, depois ela começa a ser inserida no nosso cotidiano e hoje, quando se fala em eleição, a gente pensa na urna eletrônica. Um outro invento muito, mas muito importante para a medicina e para a humanidade foi a radiografia. Vocês sabiam que foi um médico brasileiro chamado Manuel de Abreu? Ele teve a ideia de fotografar os ossos, né? Fotografar
os nossos órgãos. Então ele vai desenvolver uma técnica que vai trazer a possibilidade de você examinar de uma forma mais profunda, mais eficiente, mais detalhada, e aí vem a ideia da radiografia. Então vejam que são coisas que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes até a gente acha que é tecnologia de outras empresas internacionais, de outros países, e na verdade a ideia ela começa a ser elaborada exatamente dentro do nosso país. Pensem comigo, o Brasil é um grande celeiro de inventividade e criatividade, e o brasileiro, talvez podemos até pensar um pouco dessa nossa miscigenação, de todo esse nosso contexto aqui, tenha dado a nós essa capacidade de inventividade, de criatividade, que eu acho que é tão relevante para o mundo e, claro, para nós. Estamos indo para o segundo bloco. Fique aí no aguardo, continua com o seu café que eu já volto. Bem, chegamos no segundo bloco e já que estamos falando de inventos e de grandes inventores brasileiros, eu vou dizer uma coisa que talvez poucos saibam. Vocês sabiam que a máquina de datilografia, a máquina de escrever, ela foi idealizada primeiro por um brasileiro? Sim, ele era um padre chamado João Francisco, e esse padre, ele pegou um piano de 24 teclas e ele transformou aquilo como se fosse uma máquina de escrever. O espaço ele dava no pedal, né, do piano. E é legal porque ele vai desenvolver isso e a ideia depois ela é levada para os Estados Unidos por uma pessoa que disse que ia tentar comercializar a ideia. No final, essa pessoa desapareceu e a Remington comprou a ideia nos Estados Unidos e aí ela produziu as primeiras máquinas de datilografia. E aí a ideia, na verdade, ela nasce com esse padre, que é o João Francisco, e partindo dele, como eu disse, esse piano de 24 teclas, ele vai transformá-lo no que hoje nós conhecemos como uma máquina de datilografia, que inclusive muitos jovens nem sabem direito o que é, mas que depois vai idealizar teclados, vai idealizar tudo aquilo que a gente usa hoje no mundo digital. Agora, uma coisa sensacional que foi também desenvolvido aqui no Instituto Dante Pazzanese pelo engenheiro mecânico Aaron de Andrade. Ele vai desenvolver o coração mecânico, que depois vai ter um papel fundamental nas cirurgias cardíacas, né, e que vai ser revolucionário para a cura de pessoas no mundo inteiro com problemas cardíacos. Então, diante disso, a gente tem essa grande vitória da medicina, né, que foi o coração aí mecânico, que foi desenvolvido por esse engenheiro mecânico brasileiro, frisando o nome dele, Aaron de Andrade, que teve esse papel fundamental para o desenvolvimento da medicina na área da cardiologia. E o soro antiofídico? Nós temos aqui uma referência internacional, que é o Instituto Butantan, quer dizer, foi desenvolvido no Brasil? Foi, no início do século XX, por um cientista chamado Vital Brasil. Olha que incrível, primeiro ele desenvolve o antídoto, o antiofídico para serpentes, para as cobras, depois logo na sequência ele desenvolve para escorpião o antídoto e depois para aranhas. Então todo esse conhecimento que hoje está espalhado pelo mundo em relação ao soro antiofídico foi desenvolvido por um cientista brasileiro, Vital Brasil, e eu não posso esquecer que hoje isso é fundamental no mundo inteiro e que cura e salva vidas no planeta inteiro. E foi um brasileiro que desenvolveu. Bem, estamos indo agora para o Labirinto das Ideias, para que a gente finalize o programa da semana, que são as invenções brasileiras ou os inventores brasileiros, para que você continue sabendo de mais curiosidades sobre esse assunto. Eu já volto, é rapidinho.
Muito bem, chegamos no labirinto das ideias. E claro que deixei para o último bloco Santos Dumont. Sim, Santos Dumont, que é talvez um dos mais conhecidos inventores brasileiros, grande cientista que vai desenvolver o avião. O avião foi inventado, elaborado por Santos Dumont. Tem essa polêmica aí com os Estados Unidos, com os irmãos Wright, mas na verdade nós sabemos que Santos Dumont foi o primeiro a fazer um voo de mais de 220 metros aí, né, em Paris, na França, e ele sim é reconhecido basicamente pelo mundo inteiro, apesar dessa polêmica aí com os Estados Unidos. E mais do que isso, além de ele ter inventado o chuveiro aquecido, ele também inventou o relógio de pulso. E por que ele vai pensar no relógio de pulso? Eu vou explicar para vocês. Para que ele facilitasse a observação dos experimentos dele, principalmente na aviação, ele tinha que tirar o relógio do bolso, que naquela época era um relógio de bolso, ele tirava o relógio e olhava. Aí ele pediu para um ilustre relojoeiro chamado Cartier, que todo mundo já ouviu falar, da marca, né? Para que desenvolvesse um relógio que ele usasse no pulso, para que ele pudesse fazer esse movimento e não perder os experimentos dele. Aí nasce o relógio de pulso. E aí você percebe a genialidade, né, de Santos Dumont, né? Como que ele vai desenvolvendo coisas novas, partindo de necessidades que muitas vezes muitas pessoas tinham, mas não tinham pensado a solução. Então aí você vê a capacidade de desenvolver o novo, né? E o brasileiro ele tem muito isso, essa capacidade de tirar literalmente leite de pedra, né? E é essa coisa de transformar o velho em novo muitas vezes. Então é muito legal a gente falar essa questão aqui no café. Quer ver uma outra coisa interessante? A escova progressiva. Vocês sabiam que ela foi desenvolvida por cabeleireiras do subúrbio do Rio de Janeiro e que depois acabou virando uma tendência mundial, que até chama lá Fashion Brazilian, quer dizer, que é uma tendência brasileira de moda e de tendência de cabelo. Então foi desenvolvida aqui no Brasil também, né? O orelhão, que eu acho que muitos já viram, aquele formato do orelhão foi um designer chinês, um chinês naturalizado brasileiro, ele chegou muito pequeno aqui, chamado Xu Ming, né? Uma curiosidade, quer dizer, ele que pensou aquela ideia do orelhão que depois foi também absorvido por vários outros lugares do mundo, né? Então também foi com essa ideia, né, concebida por um brasileiro. Então vejam que tem centenas de coisas que eu poderia falar aqui, até essa conexão homem-máquina, hoje na área da inteligência artificial tem muito brasileiro envolvido, também se fala da fotografia, fala o balão de gás também foi desenvolvido por um brasileiro. Enfim, nós temos várias coisas, vários inventos que fazem parte desse know-how, que fazem parte da história do Brasil, que muitas vezes a gente não leva em conta. O cartão telefônico também foi desenvolvido aqui, que depois virou uma febre também, né? Que era a facilidade que o cartão tinha, o cartão telefônico. Então nós temos várias invenções que nasceram aqui no Brasil, né? Que é produto, que é resultado, né, de mentes brasileiras e dessa capacidade que o brasileiro tem de inventar, de inventividade, de transformação. Então eu digo a vocês, nós brasileiros, nós temos que ter mais confiança na nossa capacidade, né? E aí, claro que eu aproveito para dizer, né, que a educação é um caminho eficiente para despertar essa criatividade nas pessoas, né? É através da educação que a gente consegue efetivamente desenvolver essa nossa criatividade e assim desenvolver coisas novas, novas tecnologias, novos pensamentos, novas ideias, para a partir disso produzir grandes revoluções aí espalhadas pelo mundo. E para finalizar, uma última invenção que foi feita por um engenheiro no início do século passado, que foi o engenheiro Araripe, que ele vai desenvolver o
câmbio automático. Sim, foi uma invenção brasileira, que depois ele vai vender a ideia na década de 30 para a GM, e a GM vai soltar o primeiro protótipo em 38 do câmbio automático, né? E hoje tão popularizado, né, pelo mundo todo, que é a ideia do câmbio automático. Então vejam como o brasileiro ele tem um papel fundamental em grandes tecnologias que hoje nós usamos e que muitas vezes não sabemos que quem deu início foi um brasileiro. Meus amigos, agradeço profundamente por acompanhar o nosso programa, o Café com Marcelo, e eu espero que você se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de visitar e também assistir os vídeos anteriores. Nós temos muitas coisas legais, temas variados, temas incríveis, reflexões sobre várias coisas, história, sobre sociedade, cultura, música, mistérios, enfim. O Café com Marcelo é um programa eclético. Nós não queremos trabalhar apenas um assunto. Nós queremos ser um programa de variedades, para que você possa ter esse momento de prazer, né? Aí uns 20 minutos de programa, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre com o objetivo de levar para você um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. E, portanto, eu desejo a você muita luz, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e siga o nosso canal. Fica aqui, um grande abraço. Até o próximo!